E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem no meio desse cenário caótico de pandemia, em tempos de afastamento social. Eu gostaria muito que esse compartilhamento de experiências fosse feito de forma presencial, numa roda com todo mundo discutindo. Mas, como estamos em tempos de afastamento social, essa é a ferramenta que a gente tem disponível para podermos trocar algumas ideias e experiências. Para quem não me conhece, então, eu sou Bruno Becker, eu sou ex-aluno da antiga escola técnica. Eu fui aluno em 2006, 2007, quando ainda o prédio era localizado nos fundos do planetário, naquele prédio que hoje é o anexo da Bioquímica. E eu atualmente sou servidor público na URGS como técnico de laboratório. Quando iniciei meu curso lá em 2007, eu tinha acabado de ser reprovado no vestibular para biomedicina na URGS, mas felizmente no ano anterior uma professora de física minha do colégio havia comentado que tinha um curso técnico da universidade com inscrições abertas e que a gente poderia tentar entrar através de prova e também seria gratuito, nos mesmos moldes da graduação, porém de ensino técnico. Eu nunca gostei de perder oportunidades, ainda mais um curso gratuito e com o carimbo da URGS, né? Eu fiz a prova, fui aprovado. Então, no ano seguinte, o que me restava era estudar mais um ano cursinho de pré-vestibular para tentar ser aprovado no vestibular para biomedicina ou qualquer outro curso que fosse e cursar então o ensino técnico, que confesso, na época eu não tinha expectativa nenhuma, não tinha ideia nenhuma do que era o ensino técnico. É, eu fui de cabeça totalmente aberta, pronto para receber as experiências e o conhecimento e não tinha expectativa de algo, que foi muito interessante, na verdade, porque eu não. Assim eu pude ter a cabeça aberta para todas as disciplinas, todas as experiências, os relatos que os professores apresentavam. E isso foi muito legal. Eu gostei tanto porque eu já tinha uma afinidade com as áreas biológica, química e biológica. Então foi muito interessante, tanto que no segundo semestre eu já comecei a fazer estágio na área de micologia com fungos patogênicos humanos no ICBS. A partir então dali eu comecei a encarar o trabalho técnico. E uma coisa que eu reparei que todo mundo espera de um técnico é um profissional mecanizado, que não pensa, que simplesmente trabalha. Em parte isso é verdade, mas eu lembro muito bem que na escola técnica a gente recebia conhecimento não apenas para executar, mas para se questionar o porquê fazia aquilo, a base teórica, algo muito semelhante com o que a gente vê na graduação, que por sinal na graduação a gente vê muita base teórica e pouca base prática. Então eu diria que o ensino técnico, pelo menos as aulas que eu tive, foram muito mais completas, inclusive coisas que eu não vi na faculdade eu vi no ensino técnico. Então, isso quando a gente vai para a prática, a gente se dá conta de como é diferente quem cursou o ensino técnico e quem apenas está fazendo graduação. Né? Bom, então daí no ano seguinte eu fiz vestibular e fui aprovado para o curso de farmácia, então o que reforçou mais ainda a minha ideia de concluir o ensino técnico no tempo mínimo necessário, que no caso eram 3 semestres. E a partir disso, então, eu concluí no final do primeiro semestre de 2007 o ensino técnico e comecei a cursar farmácia. Na época, o meu diploma ele não fazia muita diferença, né? O que mais fazia diferença, de fato, eram os conhecimentos que eu havia adquirido e a parte prática, que foram muito úteis tanto nas aulas práticas da faculdade como nos estágios, na iniciação científica que eu fazia. Eu, depois de trabalhar com fungos, eu fui trabalhar com células-tronco humanas. Na época era o boom das células-tronco. Eu fui trabalhar com a professora Patrícia Prank e com sangue de cordão umbilical e placenta. Então, na época, eu assistia todos os partos do Hospital Fêmea e coletava depois o sangue da placenta e do cordão umbilical. Então, foi uma experiência de vida muito legal, porque além da parte científica, tem um toque de realidade, que para quem é muito jovem não faz muito parte do dia a dia assistir partos, né? Então, foi bem interessante. E depois disso eu fui fazer estágio na área que realmente eu gostava, que era a parte de doenças autoimunes reumáticas. Eu sempre tive muito interesse nas áreas das doenças autoimunes e fui fazer então trabalhos com pesquisa clínica na área de diagnóstico, principalmente. Então, depois disso, aí em 2008 também a URGS abriu um concurso para
para reincorporar o pessoal que havia sido aposentado, né? As vagas que estavam ociosas depois de muitos anos. E eu aproveitei então que num dos cargos disponíveis era 8 vagas de técnico de laboratório da área de biologia. Então, eu, assim como todos meus colegas e amigos do técnico, fizemos a prova, perdão, e eu não fiquei bem colocado. Eu acabei ficando em 14º, 17º, alguma coisa assim. Mas vários amigos meus foram aprovados e foram imediatamente chamados para trabalhar na universidade. Isso foi lá por agosto de 2008. Eu, então, mais uma vez não tinha sido aprovado, segui o plano da faculdade. E então, quando eu retornei das festas do Réveillon de 2008 para 2009, eu lembro direitinho de abrir a correspondência da casa dos meus pais e tava lá um telegrama anunciando a minha nomeação para o cargo de técnico de laboratório. Na época eu tinha acabado de conseguir a minha primeira bolsa de iniciação científica. E eu fiquei muito bravo, porque depois de tanto tempo sendo estagiário voluntário, que eu nem sei se pode hoje ainda isso, eu tinha conseguido a minha primeira bolsa, eu pensei, pô, que sacanagem. Agora eu vou ter que abrir mão dela. E ainda me questionei se eu deveria ou não abrir mão. Felizmente foi só um momento curto, né? Porque depois veio a euforia, porque eu estava com 20 anos e aprovado no concurso público, com salário nem tão bom, mas nem tão ruim também. E então eu assumi como técnico de laboratório na URGS, Serviço Público, em 9 de fevereiro de 2009. Eu fui lotado na faculdade de veterinária. Eu comecei meu primeiro ano, minha primeira experiência trabalhando com análises microbiológicas de derivados cárneos e também de água. Fiquei por lá um ano e meio, quando então eu fui para análises clínicas veterinária, que era uma área que eu gostava muito. E nesse período sempre concomitante com a faculdade. Então foi uma época de bastante esforço, muito deslocamento, porque a faculdade de farmácia tem aulas para lá e para cá dentro de vários campos. A veterinária não é um campus perto, né, lá na agronomia. E então em 2012 eu passei para. Eu me formei na faculdade, no curso de farmácia, e comecei a trabalhar então na área da reprodução animal, no laboratório de biotécnicas da reprodução. Depois que eu me formei, então eu fiquei um ano parado e depois comecei a fazer a minha habilitação em análises clínicas e também trabalhando. Assim, logo que eu concluí a minha habilitação em análises clínicas, eu optei então por fazer mestrado na área de criopreservação dentro do laboratório em que eu trabalhava. E depois de 2 anos de mestrado, eu cursei, fiz o doutorado, que concluí agora no começo desse ano, também na área de criopreservação. E então, e casualmente, e esse ano, né, que era um ano para pensar, dar uma guinada na carreira, ou um direcionamento mais objetivo, então foi no começo do ano, em março, quando eu concluí o doutorado, inclusive eu defendi o doutorado por videoconferência, porque já estávamos em época de pandemia. Então eu fui convidado não, eu me voluntariei junto com amigos meus que estavam organizando com a direção do ICBS a ação de diagnóstico para Covid-19 no, lá no centro do ICBS. Então eu me voluntariei para participar desse diagnóstico, uma vez que eu estaria, seria um compromisso acadêmico, ninguém, até hoje a URGS está parado, na verdade, do ponto de vista acadêmico. Então eu me voluntariei para trabalhar lá e desde então eu tenho trabalhado bastante. Todos nós temos auxiliado então o LACEN a fazer os diagnósticos de Covid que eles sozinhos não dão conta, né? Claro, é uma força-tarefa com vários voluntários, com alunos de doutorado, de mestrado, iniciação científica, técnicos de laboratório, professores. E é bem legal porque muitos desses técnicos que estão trabalhando lá foram alunos da escola técnica. Então hoje a gente faz lá a análise de Covid pela técnica de PCR em tempo real, que foi uma das técnicas que eu trabalhei no meu doutorado. Então particularmente é uma área que eu me sinto muito afim, muita vontade em trabalhar. Então assim, eu não vou mentir para vocês, eu várias vezes ao longo desses 11 anos eu pensei na minha carreira, na minha vida, se eu devia ou não trocar de área, mudar rumo, mudar o rumo. E ainda eu penso, na verdade, a vida é muito dinâmica e a gente não precisa ficar atrelado a alguma coisa sempre. Mas o que eu posso dizer com certeza é que se eu tivesse que olhar para trás e ver tudo que eu fiz e pensar, não, isso não faria, isso eu faria, isso eu não faria, muitas coisas estariam em xeque.
Mas uma coisa que eu tenho certeza que eu faria novamente seria o ensino técnico. E por que eu digo isso? Porque ele não vem com uma visão eh, eu sou graduação, eu sou melhor que técnico, como a gente aprende na faculdade, em que muitos professores, infelizmente, desmerecem o ensino técnico e o ensinamento técnico. Os professores que estão ali, eles dão muito valor ao ensino técnico e eles não veem o técnico como uma figura mecanizada, que é aquilo que normalmente a sociedade enxerga de um técnico. Ah, um técnico, substituir o técnico por um animal adestrado, ele faz igual. Não, não é assim. Nós somos ensinados a pensar também. E esse papel, a escola técnica, foi fundamental. E também porque na escola técnica, é, justamente por ensinar a pensar, eles te ensinam a questionar o porquê das coisas. E isso foi uma coisa muito interessante, porque na universidade, é, professores em geral não gostam que técnicos façam questionamentos, que façam críticas ao trabalho quando elas são devidas, né? Eu acho que e isso é uma via de duas mãos, porque acaba gerando muito conflito. Mas eu acho que quando nós temos conhecimento, experiência e capacidade de pensar que todos nós temos, a gente tem que se posicionar, a gente tem que questionar e fazer críticas. Claro, sempre com educação, sempre com todo o respeito, né, que qualquer pessoa merece, não é só porque são professores, porque existe um nível hierárquico na universidade, mas não é que todo professor está acima de técnico. Eu tenho a minha chefia imediata, chefia de departamento, direção, reitoria. Fora isso, todos somos colegas e todos temos direito de questionar o que está acontecendo na universidade. E esse ponto de vista não foi a graduação que me deu. Esse ponto de questionar as coisas. Quem trouxe isso à tona foi o ensino técnico, que sempre deu confiança. Vocês são técnicos, mas vocês não são menos do que ninguém. Vocês são profissionais capacitados, estão aqui para fazer a sua função, mas também para opinar, para se posicionar. E então esse é o grande legado que eu acho que o ensino técnico deixou na minha personalidade. Né? E o mais importante de tudo é que o ensino técnico ele me trouxe é, um emprego, uma carreira, uma profissão. Então, enquanto muitos colegas trocavam horas de repouso por bolsas de iniciação científica, e muitas vezes não era pela área que estavam afim, e sim porque tinha uma bolsa disponível de R$ 200 na época, que passou a 250 e hoje é R$ 300. E eu não, eu como estava empregado, é bem maçante a rotina, mas eu escolhi as áreas que eu queria trabalhar. Eu tive o poder de escolha. Eu escolhi se eu queria comprar uma casa ou não. Eu escolhi se eu queria ter um carro ou não. Eu escolhi as coisas que eu queria fazer porque o dinheiro não era o que me limitava, né? Então eu tive muito poder de escolha que muitos colegas meus, não façam uma crítica aqui, viam aquela opção de uma bolsa de iniciação como uma certa liberdade. E era o que eles tinham no momento, eles tinham que abraçar. Mas é por isso que eu reforço a importância que o ensino técnico teve no, ao longo da carreira, ao longo desse desenvolvimento dentro da universidade. E então isso foi muito bom. Hoje, então, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho a minha vida, eu já cheguei aos 31 anos no nível de doutorado, com 11 anos de trabalho, de contribuição previdenciária, isso vai ser muito importante, ainda mais com essas mudanças que a gente teve em reforma das leis previdenciárias, que são coisas que o aluno que só faz graduação e embala uma carreira acadêmica, ele não se dá conta, que ele vai trabalhar a vida inteira com bolsas, sem direito trabalhista algum, vai entrar no mestrado, vai ganhar uma bolsa um pouco melhor já, mas também a vida fica mais complexa, porque você passa a morar, ter outros gastos, depois um doutorado, e ou uma bolsa de pós-doc que paga um pouco melhor, e quando vê vai chegar aos 35 anos, e o que ele tem na vida? Ah, eu sou pós-doc em tal coisa. Não trabalhou, não sabe o que é o mundo fora dos muros da universidade. E não tem tempo de serviço, ele não existe para o sistema, ele vai começar a trabalhar com 30 e poucos anos. Ah, pode ser a carreira dos sonhos, não critico quanto a isso. Mas a gente tem que fazer esse julgamento porque a vida real começa muito antes lá fora. Né? O mundo acadêmico ele ignora o mercado de trabalho, ele ignora as necessidades e as mudanças de leis, de tempo de trabalho. Então essa pessoa vai trabalhar até os 80 anos.
E se quer ou não, não é essa a questão. A questão é que se ela não puder, por uma doença, alguma limitação, ela vai ficar presa a isso. Então, nesse aspecto, novamente, o técnico mudou minha vida. Ele me deu uma profissão. Eu, claro, eu passei no concurso, mas poderia trabalhar em laboratórios que nunca faltaram oportunidades. Eu que optei na época pela faculdade, não sei quando surgiu o concurso, que então eu me direcionei para fazer a prova e fui aprovado. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido aluno da escola técnica. Eu tenho uma amizade, um carinho grande por todos os professores, pela Juliana, pela Karen, pelo Paulo, pelo Júlio, e todos os outros que eu conheci depois. E se eu esqueci de algum aqui, eu peço desculpa, que já faz bastante tempo que eu fui aluno. Mas é um lugar que eu fiz muitos amigos, amigos muitos que são colegas hoje na universidade, no que a gente trabalha, inclusive nessa ação, nós estamos trabalhando junto na ação de diagnóstico do Covid, e todos eles concordam que se pudessem fazer várias coisas na vida, o técnico não seria uma escolha a ser trocada, seria uma escolha a ser refeita. E a gente vê hoje o perfil que todos esses alunos têm, que a maioria são bem-sucedidos. Nós temos servidores públicos como técnicos, professores, fiscais sanitários, temos donos de cervejaria, temos pessoas que seguiram a carreira mais acadêmica, mas que o técnico deu uma base muito forte. E todos eles nunca pararam no ensino técnico. Também não teria problema se assim escolhessem. Todos seguiram o rumo de se qualificar, encararam graduações, especializações, mestrados, doutorados, pós-docs, muitos estão no exterior. Então isso é fantástico, ver como o técnico ele é um trampolim que te dá uma base muito forte para a vida. Então é isso que eu deixo de recado para vocês. Acreditem no técnico. Se alguém disser que técnico é um macaquinho que faz, um macaquinho adestrado que faz tal coisa, não é. Nós somos profissionais muito bem treinados, ensinados a questionar e sabemos o porquê. E vocês podem optar por se qualificar mais, deve, na minha opinião, mas se por assim quiserem só trabalhar, também não tem nada de errado nisso. Mas aproveitem o conhecimento e a experiência que os professores passam para vocês, que é muito legal, e muito importante para a vida, tá? Eu espero que esse relato tenha sido muito útil, que traga um pouco de entusiasmo para aqueles que estiverem ainda com dúvida do que fazer da vida. E acreditem, o técnico vale muito a pena. E então é isso, pessoal. Foi um prazer poder compartilhar com vocês essa minha experiência, um pequeno relato. Espero que todos fiquem bem, se cuidem e sigam as recomendações básicas para evitar a disseminação dessa pandemia. Tá? Um abraço a todos e qualquer coisa estou à disposição para esclarecer ou complementar alguma informação que tenha ficado pendente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.